Estamos de volta com o Ribeirão em Debate e o assunto é hoje meio ambiente. Gilberto, como é que está o tratamento do nosso magnífico aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água do mundo? Estamos tratando ele bem? Acho que não. Nós temos... Ribeirão Preto deve ser uma das maiores cidades do mundo abastecida exclusivamente por água subterrânea. Eu considero, acho que todos consideramos, a Simone também, com certeza, a maior benesse que nós temos. Água de alta qualidade, que nem precisaria ser tratada. É óbvio que ela é tratada por conta da transmissão, né, da circulação nas redes. No porque século, ela se contamina ao ser extraída. O grande bem era o petróleo. Neste século e nos próximos, o grande bem vai ser a água. Já é e vai ser a água, né? E nós temos aqui do mundo já é questão estratégica. Por que Israel não devolve as colinas de Golã? Porque são as nascentes do Rio Jordão, que aliás no nosso padrão é um riozinho. Um riacho. Tem mais história do que água. Mas no nosso caso aqui, né, falamos há pouco, né, nós perdemos mais da metade da água que é extraída. E, segundo algumas pesquisas, daqui a 10 anos nós vamos ter que usar água superficial. Não que seja de todo ruim, mas é um retrocesso. Porque nós temos uma água de alta qualidade. Pela qualidade. Então, a gestão da água, eu acho que é a prioridade zero. Não é? Em termos de reservação, de controle de perdas. Porque ela já tem, no aquífero já está tendo um rebaixamento grande. No centro da cidade, de 60 metros. Então, e ela vai se tornar mais cara para extrair. Quanto mais baixo o aquífero, mais profunda, mais energia. O processo de extração é bem mais caro. Então vai ter que ter mais investimento. E a gente tem que ficar muito atento também para garantir a água como um bem público, né? Porque para a privatização da água é 2 tempos, né? Então, isso a gente tem que ficar muito atento nessa questão também do DAERP, né? Já houve o tempo aí de querer a privatização do DAERP, né? Esses órgãos a Agora, gente é um órgão que tem servidores de qualidade, tem uma história, mas a gestão parece que não está colaborando para que ele seja autossustentável. A gestão teria que ser técnica, e absolutamente técnica, e tem sido política. Porque o atual governo, por exemplo, loteou setores, né? E o DAERP foi um desses sorteados. E a gestão, não a gestão pessoalmente da figura do superintendente, não estou dizendo. A gestão em termos do órgão em si. Né? Ela é ineficiente. As pessoas que concordam, tem pessoas lá de grande valor, obviamente que sim. Mas eu acho que o DAERP não precisa nem de um choque de gestão, precisa de uma explosão de gestão, porque não há gestão nenhuma. Nesse sentido de controle de perdas, de eficiência, cabide de emprego. Eu, durante muito tempo, fui juiz de fazenda pública, vocês sabem disso, e os processos todos da área pública, inclusive do DAERP, caíram comigo, né? E eu tive a oportunidade até de ir lá com o Júlio, outro juiz da fazenda, conversar com os diretores, com o superintendente, que sempre nos recebeu muito bem, são muito amáveis, e a gente tratava dessas questões, quer dizer, o DAERP precisa passar por um processo de revisão administrativa, de modernização, para valorizar os servidores, para ter realmente, saber onde quer chegar, né, que tipo de prestação de serviço, e ter o usuário como o seu foco principal. Isso na administração toda deveria ser assim, e não é assim. Né? O usuário não é ouvido. Outro dia eu estava participei de um evento sobre paciente, né? A voz do paciente. Quando que o paciente é ouvido? Nós ouvimos todo mundo, o paciente não é ouvido nunca, né? Aqui também, o usuário do serviço não é ouvido. Então é preciso rever essa forma de governar, né? Porque as empresas públicas têm que ter eficiência, né? Porque elas não visam lucro. Isso. Não é? Mas elas têm que ter eficiência. E é um princípio constitucional, o artigo 37 da Constituição, ele traz vários princípios, mas todos se resumem ao princípio da eficiência. Ou seja, a empresa particular, quando que ela é eficiente? Quando ela dá lucro. A Simone tem razão no seguinte sentido, que geralmente a má gestão de um órgão público é uma justificativa de privatização. E há um mito, né, que é corrente de que a administração privada é mais eficiente. Isso é um mito. É um mito. Por exemplo, a prefeitura, na minha concepção, nós devemos ter 10, 11 mil funcionários. 10.500, né? A prefeitura perdeu a capacidade de realizar os serviços finais.
essa massa toda de pessoas está envolvida em atividades meio não fim. Só burocráticas. Então, por exemplo, olha o mito da privatização. Nós não temos ladrilhadores, por exemplo, para consertar a 9 de julho de paralelepípedo. E uma empresa pública terá? Porque são atividades que desapareceram. Sim, elas precisam ser fomentadas de novo. Né? Mesmo a calçada portuguesa. Será que uma empresa privada vai fazer melhor que a pública? São os mitos que foram gerados. Antigamente a prefeitura produzia os tubos, né? Tinha os britadores na prefeitura. Principalmente na questão da reciclagem do entulho, né? Se a prefeitura investisse numa usina de reciclagem, né, desse material, teriam subprodutos para fazer, né, o capeamento asfáltico. Nós instalamos a usina em 96, já faz 18 anos, né? Não, 16 anos. E não houve continuidade. Né? Aliás, nesses 16 anos ela deve ter ficado paralisada uns 14. Sim. Quando eu comecei não, mas num determinado período do projeto Moradia Legal, em que a gente auxiliava as famílias a melhorarem suas casas e tal, a gente tinha muito bloco da prefeitura feito nessa usina de reciclagem, utilizando. Imagina associar a produção de blocos e artefatos, né, de concreto, né, com entulho, associado à habitação popular. Baratiaria em 30%, 40% do valor. Eu tenho insistido muito nisso. Nós não temos uma visão holística, não temos uma visão do todo. E as políticas públicas, quando as temos, normalmente nós não as temos, quando as temos, elas são dispersas. Não há uma política pública no sentido transversal, orgânica, em que amarre todas as políticas. Mas a gente tem uma necessidade. Então isso não é gestão. A gente sente que há uma facilitação muito grande para a iniciativa privada entrar em todos os setores, né? O poder público, ele não está regrando muito bem isso. O número de terceirizados é absurdo, mais de 2.000 funcionários. A própria também, a atividade de caçambeiro também, é uma atividade que não deveria estar licenciada, né, liberada, porque você não tem lugares adequados para depositar isso. Então nem poderia estar... atividade privada sem gestão pública. Então a gente precisa tomar atenção Agora, a isso. E por que não licenciam? Quem impede o licenciamento de áreas onde você pode depositar esse entulho? Não, isso é possível, mas não se faz. Então, é isso que eu estou dizendo. Por que a maioria dos caçambeiros está na ilegalidade, porque a prefeitura não usa bilhete. E por que não faz? Eu deveria perguntar à secretária do Meio Ambiente. Nós vamos ficar com a pergunta, então. Áreas, nós até temos áreas, né, mas que são necessárias ter toda uma preparação técnica para receber. Mas existem áreas que poderiam receber esses entulhos. 1.500 toneladas. Associada a um processo de reciclagem, né, de reaproveitamento. Nessa 1.500 toneladas diárias, vamos dizer que 5% sejam materiais que não possam ser reutilizados, como gesso, por exemplo. Né? Mas 95% daria para produzir uma quantidade. Por exemplo, há uma empresa aqui que recicla, e só que eles, como a Simone disse há pouco, você tem a lógica da geração até a destinação final ou disposição. Como eles não pensaram no processo como um todo, de começo, meio e fim, o que acontece? Eles estão com 60 mil metros cúbicos de material triturado que não sabem onde colocar. Porque não fabricam os artefatos, nem... Eu sugeri ano passado que fosse feita a perenização das estradas rurais. Isso. Né? Que seria uma coisa ótima, até na contenção de enchentes. Seguraríamos a água rural na área rural, preservando essa água, preservamos o solo e vice-versa. Né? E usando esse material. E precisaria então de um convênio com o DAESP, né? E com órgãos estaduais. Isso daria uma destinação por décadas desse material, sobretudo o material de segunda. E o material de primeira, triturado, poderia produzir artefatos ligados à habitação popular, que seria um barateamento. É o maior, talvez o maior déficit que nós temos em Ribeirão. É um desperdício. Na verdade, em cada área que a gente vai estudar, a gente vai estar vendo que está tudo errado. É um desperdício de recursos. Mas a habitação é uma coisa maluca, 52 mil famílias esperando casa e não chega, né? E há um desperdício de recursos. Né? Esse material já foi retirado da natureza. Se ele for reutilizado, a gente retira menos da natureza. Né? Esse material já foi retirado. Exato. Né? Então é uma questão ambiental altamente relevante. Eu queria, assim, a gente já está chegando aqui nas proximidades do final do programa, eu queria falar um pouco da Rio +20, a nossa
conferência, que vem os chefes de Estado, vem os grandes especialistas de todo mundo, agora para o Brasil. Brasil, no Rio de Janeiro, recebeu em 92, depois várias outras conferências, agora a Rio+20. Temos esperanças de que o mundo inteiro compreenda realmente a importância do meio ambiente, da sustentabilidade. Alguns países estão muito avançados nisso, né? Sim, e o Brasil num retrocesso, né? Haja vista a situação da alteração do Código Florestal, né? Eu não sei como é que a gente vai estar levando essa situação para, né, para Rio+20, porque tá se for aprovado tal como se for eu vou passar um carão. Né? Aprovado, né, as alterações do Código Florestal, que é uma das melhores leis, né, do mundo em relação ao meio ambiente. Aqui está e aqui não está vindo, atual, né? Aqui está em vigor e eles vão alterar toda essa legislação e nós vamos passar uma vergonha assim planetária. Eu até consigo que o código poderia ser atualizado, modernizado. Sim, porque ele é muito antigo. Porque é uma coisa, além de ser antigo, né? Como diz o nosso querido professor que faleceu há pouco, né? O doutor Aziz Absaber, né? Grande professor, grande mestre, que nós inclusive o homenageamos no final do ano passado aqui, né? Ele recebeu o prêmio Juca Pato aqui no Pedro II, né? O Brasil tem diversas formações geográficas. Você não pode ter uma lei unívoca para regiões muito diferentes. Claro. Então, a modernização do código não quer dizer eliminar os preceitos, conquistas anteriores. Exatamente. Então, poderia ter havido uma regionalização, né? E, claro, critérios diferentes para regiões diferentes. Você não pode usar um critério único para regiões que têm conformidades de paisagens naturais diferentes. Né? Senão você engessa. Esse é um equívoco científico. Desenvolvimento. Né? Agora, o que estão querendo fazer é perdoar todos os erros passados e permitir e dar permissividade para erros novos. Que é o que vai acontecer. Sem punição, praticamente. Agora, né? e no geral, quer dizer, tem outras questões. O desenvolvimento da energia eólica, por exemplo, o Brasil vem trabalhando nisso. O presidente Dilma declarou um negócio que é uma bobagem outro dia, dizendo que as energias renováveis não representam significativamente nada. Furnas, que é uma empresa estatal, está investindo em energia eólica, um volume, e a nossa potencialidade de energia eólica daria para 10 Itaipus. Então, por que não vamos na verdade, na nossa sacrificar a planície amazônica alagando áreas gigantescas? Na nossa matriz energética, a energia eólica ainda representa muito pouco, mas poderia representar muito mais. Na energia fotovoltaica, imagina, a Alemanha, que é um país que tem insolação baixa do Brasil, produz 600 vezes mais do que o Brasil de energia. É comum solar. Você andando de carro pela Europa encontrar aqueles painéis magníficos. Né? E a energia solar poderia ser adaptada nos conjuntos habitacionais, né, em grande escala. Ela baratearia muito se fosse outros países centrais estão fazendo escala. isso. Sim, alguns sim, né? A Alemanha, por exemplo, em termos de energia fotovoltaica, é líder mundial, né? E com uma insolação que é 1/3 da brasileira, se tanto. Né? Portugal, Espanha, tem mares de espelhos em Portugal e na Espanha, que são uma coisa fantástica, né? Com a produção altíssima. Aliás, exatamente porque o Brasil não investe nisso e importa tudo, então o material é extremamente caro. Por que não é produzido isso Agora aqui? Agora estão trazendo indústrias para cá para o Brasil, desse material, dessas usinas e tal. Paz, né? Provavelmente a gente vai avançar um pouco. Infelizmente, estamos chegando aqui ao fim. Eu gostaria muito, tinha vários pontos aqui que eu queria tratar, eu acho que vocês também, mas o tempo de televisão, uma hora chega ao fim, né? Então, obrigado a Simone, ao Gilberto, pela participação magnífica aqui. Eu espero que a gente marque outros programas para continuar essa discussão, até porque a questão da PPP do lixo está aí, os resíduos sólidos, não é coisa que a gente vai resolver hoje, né? A gente vai discutir isso por muito tempo. Então, obrigado pela participação de vocês. Nós estamos sorteando aqui hoje um DVD e um CD do Coral Minas e também um par de ingressos do Concertos Internacionais da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. A gente volta já já. Fica aí.